Boa tarde a todos, quem está no Brasil, boa noite para quem está aqui em Portugal. É um prazer, uma alegria estar com vocês mais uma vez. A gente fez aqui o convite para o pessoal ir chegando aos poucos. Já estou vendo que tem gente entrando, devagarinho o pessoal vai chegando, então é sempre bom te dar aquele tempo para a realização começar, a programação, abrir o link. Mas é o nosso programa aqui, mais um domingo do mês, nosso programa Bate-Papo com Joana de Ângeles, aqui no canal Amigos de Nosso Lar, que é sempre um prazer, uma alegria. A gente está aqui sempre trazendo um convidado diferente, uma vez por mês, e Joana de Ângeles também, para a gente conversar juntos aqui, estarmos juntos e unidos, trazendo Joana de Ângeles para conversar conosco de alguma forma. E, como sempre, eu convido a todos para que participem conosco, que possam interagir, que possam fazer perguntas. Quem quiser ser visto só também, que é um beijo, um alô, um salve, só falar com a gente aqui que a gente dá um beijo, um abraço para todo mundo, tá? E o tema de hoje, já apresentando aqui enquanto o pessoal vai entrando, é turbulências ou turbulência na família. Levante a mão aí quem tem turbulência na família. Um pouco de todos nós, de alguma forma, temos problemas, turbulências, briga, confusão nas nossas famílias. E é um pouco disso que a gente vai falar nessa tarde, noite de hoje. Vai ficar gravado também esse programa no canal Amigos de Nosso Lar. Tem lá uma playlist só com outros programas, outros bate-papos com Joana de Ângeles. Às vezes a Débora está aqui comigo, às vezes não. Mas a gente traz sempre um convidado diferente. Todo mês, um convidado para trocar conosco, para ter esse bate-papo tranquilo, que é essa ideia de ser uma coisa bem descontraída, tá, gente? Não é palestra, não é seminário. A ideia é a gente trocar aqui, trocar no bate-papo, tá bom? E o nosso convidado de hoje, já fazendo as apresentações, ele é um amigo pessoal meu de longa data, já há muitos anos que a gente se conhece, nem sei quantos anos, já tem um tempinho já, não tinha nem cabelo branco naquela época ainda, tempos passados, quando eu vivia no Rio de Janeiro. Ele é trabalhador, a gente se conheceu lá no Seja Barra. Aliás, beijos e abraços a todo mundo do Seja Barra, em especial para a Iraci. Iraci, não devo falar com ela já há umas 2, 3 encarnações, mais ou menos, que eu não falo com ela. Um beijo para a Iraci também. E para todo mundo que está lá, quem já esteve conosco aqui foi a Isabela, já há alguns meses atrás, que também dá um curso, ou dava um curso, da Joana de Ângeles, não lembro o nome agora. Mas o nosso palestrante de hoje é trabalhador da doutrina, é palestrante, professor também de obras da Joana de Ângeles. Não sei se ele está ministrando alguma agora, mas eu vou apresentar ele aqui para estar conosco, o Daniel, meu amigo, Daniel Navarro Puerari. Seja bem-vindo, Daniel. Nelson, meu irmão provavelmente é de outras vidas também. Eu que agradeço aí a oportunidade, né, da gente poder bater um papo, né? O interessante é isso, é ser algo bem leve, bem tranquilo, para a gente ir refletindo sobre os temas aí, sobre o tema proposto, né? Eu acho que presencialmente a gente não se encontra desde quando eu fui aí te visitar, né? Lá no Mercadão, você levou a gente para conhecer aquele mercado lá maravilhoso, ver aquele leitão a pururuca. Eu acho que tem. Faz um tempo, faz uns anos já. Eu acho que tem aí batendo uns 5 anos. Mas olha, você está sempre no coração da gente aí. Ou seja, o pessoal sempre comenta sobre o seu nome, né, cara? A gente lá desde o início, você ainda antes de mim. Eu comecei no Seja 2008, quando ele já tinha sido feita ali a transição, né? Lá da salinha para casa, que era uma casinha de 2 quartos, agora é aquele mundo. Mas você pegou a época do Seja antes, né? Na sala ali da Fernando Matos. Fernando Matos, ali hoje onde tem até metrô lá na porta agora, antigamente não tinha nada disso. Você vê que já tem uns anos aí, né, Nelson? Tem uns 15 anos aí, pelo menos. Pelo menos, pelo menos. Tranquilamente 15 anos. Mas vamos Pois ter é. lembranças dessa época pequena e essa construção aos poucos também. Hoje em dia faz tantos anos que eu estou lá que eu também provavelmente nem reconheceria mais. Mas é essa construção toda, com certeza. Poxa, muito bacana, meu amigo. Você vê que
É legal, né? A vida tem esses encontros e reencontros e tudo faz parte do planejamento. A gente está sempre debatendo aí sobre o espiritismo, sobre essas inquietudes da vida, né? Uma inquietude natural do ser humano, saber o que está acontecendo com a gente, por que eu passo por esse problema, por que o outro não passa, ou será que não passa mesmo? Será que é uma visão minha, né? Para onde é que eu vou, né? O que vai ser de mim? Isso é muito interessante. A gente vira e mexe, né? Tá aí debatendo sobre esses temas. Bom, espero que a gente tenha um bate-papo bem bacana e produtivo hoje aí. Vamos lá, vamos a isso. Já estou vendo que o pessoal está entrando agora, estou vendo os numerozinhos. Não sei quem está aí, tá, pessoal? Então, se quiser participar conosco, como eu sempre digo, sejam bem-vindos. Se façam um presente, dê alô, mande beijos, abraços, que a gente está aqui para conversar e bater um papo todo mundo junto, tá bom? Aqui a Cristiane já está dizendo boa tarde, Nelson e Daniel. Cristiane que está lá no Paraná. Seja bem-vinda, Cristiane. É um prazer você estar aqui. Que bom. Tomara que faça sentido também para você essa palestra, não, esse bate-papo de hoje, tá bom? Então, antes de começar, vamos fazer a nossa oração? Vamos fazer a nossa oração para a gente se desconectar um pouco do mundo lá fora e convido a todos, quem quiser comigo, é claro, se sentir à vontade, a fecharem os olhos. E assim, primeiramente, agradecemos a Deus Pai por estarmos aqui reunidos, mais uma vez, nessa encarnação, tendo essa oportunidade de crescimento. Agradecemos a Jesus, nosso mestre, nosso amigo, nosso companheiro que nos auxilia em nossa caminhada com as nossas dificuldades, derramando amor sobre nós. Agradecemos também a toda a espiritualidade de luz, trabalhadores do canal Amigos de Nosso Lar, que preparam e nos auxiliam nessa busca de conhecimento. Que possamos aqui aprender todos uns com os outros e com Joana de Ângeles, principalmente, com todo esse contributo que ela traz para as nossas vidas. E assim pedimos autorização para dar início a mais esse bate-papo. Que assim seja, graças a Deus. É isso, pessoal. Já estou vendo que o pessoal está chegando aos poucos. Tomara que, como para mim, a gente tenha desanuviado um pouco essa confusão da correria. Apesar de ser domingo, está um pouco mais tranquilo, mas nem por isso a cabeça às vezes está mil, né? Quanto mais quando fala de problema de família, o pessoal, falou em problema, turbulência, já começa a trazer aqueles conteúdos todos. Mas eu quero começar falando aqui, aliás, vou puxar por um trecho do livro de Joana de Anjos que eu separei aqui. Vou começar logo com Joana, tá? No livro, ela fala no livro O Ser Consciente, que é um livro excelente também, que ela fala um pouco sobre essa constelação familiar, um pouco dessa dinâmica de família, principalmente no que é aquilo que a gente considera família boa e família ruim. Deixa eu ler um pouquinho aqui, depois eu faço uns comentários e a gente vai trocando aqui com o Daniel. Joana nos diz o seguinte: todos nascem e renascem nos núcleos familiares e sociais que necessitam para aprimorar-se, e não conforme se assevera tradicionalmente que merecem. As cargas de genes e cromossomos, as condições psicossociais e econômicas formam o quadro do processo de burilamento moral e espiritual, resultantes da reencarnação caldeadora dos dispositivos individuais para a evolução. Tal razão prepondera na elucidação das diferenças psicológicas dos indivíduos, mesmo entre os gêmeos uniovulados, defluentes das conquistas anteriores. E aí, pessoal, eu separei aqui para a gente puxar esse bate-papo, essa história de família boa, de família ruim, que a gente faz uma grande confusão, em geral, tá? Com essa história de o que é uma família boa, de o que é uma família ruim. Muito ainda naquela história de que será que a gente merece? Será que é um prêmio? Será que é um castigo? Vamos entender que há uma diferença entre necessidade e merecimento, que uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Essa história de família boa ou de família ruim, isso faz parte ainda da nossa visão limitada. Principalmente porque a gente adora comparar com o outro. Ai, aquela família lá bonita, ai, como eu gostaria de viver ali. Encarnei no lugar errado. Queria que a minha família fosse daquela maneira.
mas não é. Minha família é uma bagunça, olha aqui pro lado, meu marido, as crianças só dão dor de cabeça, minha mãe, nem me fala, aquele tio, só problema. Mas, pessoal, vamos entender o seguinte: a nossa família é exatamente aquilo que a gente precisa para crescer e evoluir. E esse é um sentido que vai muito além do que essa questão superficial que a gente avalia muito de que tem família boa ou família ruim. A nossa família é boa para a gente, porque é disso que a gente precisa. Independente da nossa avaliação mais ou menos positiva ou negativa. É sempre positiva. Sempre positiva porque a gente precisa daquilo. É uma necessidade essa família que a gente veio de encontro a ela. Essa constelação familiar, esse pilar que é a nossa família, faz parte do processo evolutivo. E não tem nenhuma questão em relação a isso. Quem cria essas questões somos nós. Principalmente com essa coisa de família boa, de família ruim. Eu não deveria estar aqui. Será que eu caí da cegonha? E aí começa toda essa fuga indireta, de alguma forma que a gente não quer muito bem aceitar aquilo que faz parte do nosso crescimento, aquilo que é necessário para a nossa evolução. Vou passar a palavra para o Dan para a gente ir trocando um pouquinho. Vai lá, Dan. Grande Nelson, meu irmão, exatamente, cara. É impressionante, né, como a gente começa a ter contato com as obras de Joana e isso muda muito a nossa visão. Eu tenho a impressão de que Joana ela vai realmente a fundo. Ela pega desde a superfície e ela se aprofunda de uma forma assim que a gente às vezes não consegue, até num primeiro momento, alcançar, né, sobre esses grandes dilemas da vida em sociedade. E o maior de todos os dilemas é a família, porque, segundo Joana, a família é a célula máter, ou seja, a célula mãe da sociedade. Então, se a família é a célula mãe da sociedade e a família não está sendo, ou ela, melhor colocando, ela está sendo negligenciada, não está sendo dada a atenção devida ao seu verdadeiro propósito, não é? Que não é preparar filhos para a fortuna, não é preparar os filhos para serem melhores do que os outros, para serem campeões e o melhor de todos naquele determinado esporte. Isso sim é secundário, e isso tem até uma certa relevância, né? Claro, a pessoa buscar ali alcançar um certo conforto material, ser bom no que faz, procurar realmente ser muito bom no que faz, porque aquilo dá uma satisfação e ajuda a sociedade como um todo, né? Cada vez que você vê um garoto ou um atleta esforçado, buscando o seu melhor, aquilo ali impulsiona todos os pares. Mas não é esse o objetivo, né? O objetivo da família é os pais prepararem os filhos, pelo menos pelo que eu compreendo do que Joana traz, ela trazer uma coisa e eu compreender o que ela trouxe são outros 500, digo o que eu compreendo por meio da literatura de Joana, é o seguinte: a gente precisa preparar seres, né, que desenvolvem as habilidades necessárias, ou pelo menos procurar desenvolver as habilidades necessárias para esses seres que estão sob a nossa responsabilidade, conviverem na rua, de modo íntegro, de modo moralmente adequado, né, com coragem, enfrentando seus medos. E aí, para saber o que é coragem para a Joana, não é aquela loucura de sair por aí no meio do tiroteio sem pensar nas consequências, aquela coragem de enfrentar os desafios sem medo, né, dosando, obviamente, as consequências. Então, enquanto a família não tiver esse propósito, né, de realmente ser um lugar acolhedor e que traga conforto, segurança para os seus membros, onde se trabalha a tolerância, a própria sociedade ela não consegue encontrar um eixo adequado para poder seguir e progredir de modo favorável, né? Porque, segundo Joana também, uma nota num concerto, uma nota colocada fora do lugar, acaba com todo o arranjo, né? Se você tem aquela orquestra extremamente organizada lá e o flautista lá atrás coloca uma nota, né, em desalinho com o que é necessário, toda a orquestra é afetada. A mesma coisa acontece quando um integrante de uma família não tem também aquele tratamento adequado. Ele entra em desajuste na própria sociedade, ou melhor, ele sai da família, que é a célula máter, e ele encontra outros indivíduos e outras células e cria outras células na sociedade. Pode ser apenas um indivíduo, ele vai criar um impacto
negativo ou positivo, dependendo do preparo que ele teve, né? Então, tudo começa na família. Eu acho muito interessante que Joana bate muito nessa tecla em vários livros. Eu tenho aqui aberto comigo no meu computador Constelação Familiar, porque é um livro assim sem igual. Eu acho que é um livro que, se a gente tem um palestrante muito conhecido que é o Luiz aí, esse aí mesmo. Eu estou aberto aqui no meu computador para facilitar um pouco subir e descer. Eu já tive 2 livros desses, mas os livros são feitos, os livros em papel, né? Para correrem o mundo. Eu peguei essa conclusão, porque não tem jeito. Você empresta para um, aí depois você vê, já foi, não, está com outro que eu emprestei. É feito para isso mesmo. O livro ele não é feito para voltar, não é bumerangue. O livro é feito para poder propagar o conhecimento mesmo. Eu não me importo minimamente dos livros não voltarem para mim. Tem problema, depois eu arrumo outro, porque ele está seguindo o caminho dele, né? Então, eu já tive uns 2 livros físicos, estou até para comprar outro, agora eu tenho o meu aqui no computador, e eu deixei aberto alguns pontos que eu acho muito interessantes, né, sobre essa questão da família ser a base da sociedade. Porque se a gente não entende a família como sendo a base da sociedade, a gente não vai entender os outros passos que Joana fala, né, sobre a gente trabalhar a tolerância, a persistência em relação a compreender o próximo, né, a terapia do amor. A gente não vai conseguir entender nada disso, né? É a mesma lógica de uma construção civil, me parece. Se a base, se a fundação de um prédio não tiver bem sólida, você não consegue subir muito. Sequer você consegue subir o primeiro andar. Agora imagina aquele arranha-céu lá de Dubai, como aquela base não é sólida, não chegou até ali as nuvens à toa, porque a base foi muito bem construída. Me parece que o mesmo acontece numa família, né? Os integrantes só conseguem alçar aí voos mais altos se a base for muito bem estruturada. É claro, não dá para criar uma fórmula mágica para trazer resposta para tudo, né? A vida ela é muito dinâmica, os espíritos têm cada um a sua história, há vários pontos fora da curva, e nós que somos espíritos, Nelson, não sei se você concorda comigo, estou falando aqui para caramba, daqui a pouco eu vou te passar a bola, que eu, se eu engato, cara, eu não paro, eu vou puxando um troço, outro, mas a gente tenta achar resposta para tudo. Ah, então a família é a base, quer dizer que se o cara não teve uma boa base familiar, ele não vai chegar a alcançar ali os céus, né, da satisfação ali na sociedade. Não, às vezes pode ser um ponto fora da curva, um espírito extremamente preparado, que veio para lidar justamente com aquela família, que foi uma família talvez complicada naquela existência para ele, mas ele veio preparado no planejamento reencarnatório para superar tudo aquilo, para torná-lo cada vez mais forte, para ele servir de exemplo para aqueles outros membros da família, e mesmo no meio daquele caos, ele conseguir subir e alcançar aí um status diferenciado, né? Se trabalhou melhor moralmente, conseguiu aí o objetivo material também que ele almejava. Então, é delicado a gente criar fórmulas, né? Porque o espírita gosta muito disso. Ah, então está sofrendo foi porque fez sofrer na vida passada. Não, não dá para saber, cara. Não dá para saber. Jesus não tinha nada que ele tinha feito numa vida passada, foi crucificado, foi perseguido, os discípulos foram perseguidos. E aí, cadê a lógica nisso? Né? Então depende, são vários fatores, inúmeras variantes que vão ser consideradas ali, e a maioria delas está fora da nossa, tá fora da nossa compreensão, a gente não tem como saber. Né? Sei lá, falei pra caramba, Nelson. Não sei se você concorda comigo em relação a isso aí, se você discorda. Assino embaixo, não, você é dos meus. Se deixar, a gente vai falando e vamos embora, né? Uma coisa embola na outra, mas é bom que a gente vai construindo. É bem legal que a gente vai construir nosso assim. Tem um monte de coisa que você comentou aqui que eu vou puxar também esse fio, mas antes eu vou dar espaço para o pessoal que está chegando aqui. A Maria Iraides, que eu nunca sei falar o seu nome, Maria. Depois você me corrige, tá? Maria Iraides. Boa tarde, Nelson e Daniel. Gratidão pela oportunidade de participar desse momento especial com vocês. Gratidão. Eu que agradeço, Maria. A sua presença é muito importante para nós também, para a gente estar participando aqui do nosso bate-papo. Tem também a Maria Henriques, está dizendo boa noite, Nelson e Daniel. Maria Henriques, aqui de Portugal, lá de Castelo Branco. Está um pouquinho distante, mais para o norte. Estou aqui na Ilha da Madeira, mas ela está sempre conosco. E ela nos diz o seguinte: na sociedade de consumo e os espaços vividos pela família, a dualidade dos espaços e a turbulência dos percursos e a identidade social e evolução. Ponha-se a comentar. Não, poder-se a comentar. Também tem muita coisa interessante aí, Maria. Tem muita coisa, essa questão dessa dualidade dos espaços,
a identidade social e evolução. Isso faz parte de um pouco de tudo que a gente vai conversando hoje aqui. Também, obrigado pela presença, Maria. É sempre bom que você esteja aqui conosco, todo mundo participando. Quem quiser fazer pergunta, falar e comentar, fica à vontade, tá, gente? O bate-papo aqui é aberto, eu, Daniel e todo mundo, tá? O Daniel falou uma coisa aqui interessante, falou muita coisa interessante. Eu quero puxar aqui essa história da família sendo base da sociedade. Que Joana bate nessa tecla e, como o Daniel falou logo no começo, a gente vai compreendendo aos poucos. Porque a gente lê e relê, e conforme a gente vai lendo a mesma obra, conforme passa o tempo, a gente tem uma compreensão diferente, porque vamos amadurecendo. O nosso nível de compreensão vai modificando, e como são conceitos muitas vezes muito novos, é difícil de primeira. É complicado de primeira a gente bater naquilo e assimilar logo. Então, aos pouquinhos a gente vai entendendo. E essa ideia de família como base da sociedade parece uma coisa, às vezes, muito distante, muito utópica, muito longe. Mas exatamente essa comparação, adorei a comparação que você fez, Daniel, da fundação do prédio. Porque é mesmo por aí. Nós, indivíduos, enquanto na família, se aprendemos a amar, se aprendemos a nos respeitar, se aprendemos a conviver nessa micro-sociedade, nesse pequeno espaço que é dentro da nossa casa, é exatamente a partir dali que isso mais à frente vai se refletir, vai se espelhar numa proporção maior quanto ao mundo. O que acontece muitas vezes é que a gente percebe que nem em casa a gente consegue as coisas funcionarem mais ou menos. E como é que vai ser na rua? Vai ser igual ou pior. Porque se dentro de casa a gente não está conseguindo fazer, na rua, na sociedade, na vida cotidiana, lá fora, no mundão, que o bicho pega, se a gente não tem essa base, essa estrutura, essa condição de estabelecer essas relações de modo a um acrescentar o outro, a um ajudar o outro, a um dar o suporte ao outro, é a partir daí que a gente vai criar essa base para aprender a amar para fora. Aprender a amar o próximo, além da família. Amar o próximo como a ti mesmo. A gente gosta muito do a ti mesmo, esquece do próximo, às vezes, e a gente se confunde um pouco nesse processo de amor, ainda que é muito novo para a maior parte de nós, esse entendimento mais amplo. Mas vamos tentar se esforçar para amar principalmente no lar, onde muitas vezes são esses tais reencontros, que a gente sabe que acontece. Aqui com a doutrina espírita, isso nos elucida muito bem, demonstrando que muitas das nossas encarnações de hoje são, dentro do aspecto familiar, são reencontros, muitas vezes, com espíritos afins e não tão afins assim. E é aí que o bicho pega. É aí que o negócio começa a complicar quando, naturalmente, tá, pessoal? Não tem nada de processo educacional, briga lá atrás quando criança, não. Às vezes é por sentimento mesmo. É super normal, é super natural que você vai bater mais com um e não tanto com o outro. Porque a constituição da família normalmente tem membros que nós estamos encarnando num processo de amor e ajuda e compreensão com certos espíritos que nos fazem bem e a gente faz bem a eles, e a gente vai se ajudando conforme as encarnações vão passando. Isso vai sendo uma construção através de diversas encarnações, como também tem aqueles que lá atrás teve problema, teve barulho, e a gente não resolveu, e agora cai nos peitos aqui nessa encarnação para a gente aprender o que a gente não aprendeu lá atrás. Então é normal, pessoal, dentro da tua família, da minha família, da família do Daniel, a gente ter ali membros da família que a gente vai se dar muito bem, é uma coisa quase que inata, um sentimento forte, profundo, uma coisa gratuita na positiva. Como também pode ter um fulano ali muito que, não sei, não bate, não é meio assim. E não tem problema. Não tem problema que seja assim. O importante é que a gente tenha essa consciência aqui, através de, por exemplo, a Joana, que nos traz muita elucidação nesse tema família, para nos auxiliar a enxergar aquilo que a gente tem que fazer. Porque o mais natural, o mais fácil é o quê? Vou fechar com quem me dou bem e com quem não me dou muito bem, ó. Vida que segue. Não vejo a hora de ir embora, não quero nem olhar para a cara. Se possível, se encontrar lá no Natal,
vou entrar por uma porta e sair pela outra. Se tiver que encontrar, já bloqueei no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, vou ignorar. E aí o que a gente está fazendo? Esse ignorar vai pendurando na conta. Porque se tiver um problema para resolver, pessoal, vai resolver mais cedo ou mais tarde. Nessa encarnação ou numa próxima. A gente vai empurrando com a barriga muitas vezes. E aqui a gente tem essa elucidação. E a partir do momento que a gente tem essa informação, cabe a nós, que tem a responsabilidade que vem atrelada também. Fala um pouquinho para a gente, Dan. É muito interessante, né? Porque não tem nada que é por acaso. Ou há débitos a serem resolvidos, ou há encontros que também nós temos algum merecimento, né? Que por merecimento nos fazem felizes ali, né? Um pai que numa outra vida foi uma pessoa muito querida, talvez tenha sido um filho, ou um irmão, ou um grande amigo. Então, nesses encontros e desencontros, não tem nada que seja gerido pelo acaso, porque o acaso não é nada. E tem uma parte aqui do livro da constelação familiar, tá logo de cara, no capítulo 1º, tá? Os primeiros passos, está bem ali na primeira folha. Joana fala o seguinte, né, sobre a família. Esse grupamento familiar, no entanto, não é resultado casual de encontros apressados no mundo físico, havendo ocorrido nas esferas espirituais, antes do nascimento orgânico, quando são desenhadas as programações entre os espíritos comprometidos, positiva ou negativamente, né? Positiva ou negativamente, para os ajustamentos necessários ao progresso a que todos se encontram submetidos. Ou seja, se for ali um encontro e que aconteceu de você ter uma felicidade de estar com aquela pessoa que você ama muito e que maravilha, né, que aquela pessoa está lá com você, é para o teu progresso. Agora, se tiver aquele irmão lá enviado, a gente sabe de quem, né? Que, nossa, que um tio, uma mãe, um pai, um filho, um primo, que por algum motivo da organização familiar está lá do nosso lado, causando um inferno na nossa vida. Também não é por acaso, porque provavelmente a gente já causou muito inferno na vida dessa pessoa ou em outra pessoa, né, na vida de outra pessoa, e não tem jeito, a gente precisa aprender. Isso faz parte do nosso progresso, né, da nossa necessidade de progresso, nossa necessidade evolutiva. Mas tudo vai depender de como a gente lida com isso, né, Nelson? Acho que foi como você bem falou. Eu posso escolher compreender como é que funciona essa lógica do universo ou só chutar para escanteio. Chutar para escanteio é enfiar lixo embaixo do tapete. O lixo não some. Ele vai acumular com mais lixo que você vai botar mais embaixo do tapete. Uma hora vai ser terrível. É melhor ir resolvendo tudo que tem que ser resolvido, tal qual te apresenta naquele momento, porque está sem juros. É igual conta em banco, né? Você não tem jeito. Caiu ali num débito, meu amigo, paga logo, porque senão aquilo ali vai virar uma bola de neve. E o débito da lei divina, né, apesar da misericórdia divina, que sempre atenua, a verdade é essa, né, pelo que a gente lê no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente paga a milésima parte, de repente, de tudo que a gente deve, né, por conta de misericórdia. A gente não conseguiria dar conta de tudo, de qualquer forma, mas ainda assim, quanto antes você resolver, melhor para você. Então, olha que interessante, Joana ainda continua, é só mais um parágrafo pequeno aqui, mas que é bem pontual sobre o que a gente está falando. Joana continua falando o seguinte, ó, analisando-se, portanto, as necessidades evolutivas. Foi o que o Nelson falou logo no início, né? Essa questão de merecimento, necessidade. Analisando-se, portanto, as necessidades evolutivas, aqueles que se encontram com responsabilidades a cumprir juntos, constatam a excelência do cometimento que lhes ensejará reparação e crescimento intelecto-moral. Ou seja, ao mesmo tempo em que eu estou reparando, lidando, por exemplo, vamos fazer um recorte aqui, com um familiar complicado que dá dor de cabeça, que dá pernada e que sempre vem pedindo ajuda e que ainda assim fala mal, e enfim, alguém complicado. Vamos imaginar alguém complicado. Isso aí ninguém está livre disso. Às vezes nós somos a pessoa complicada na vida dos outros também. Mas, enfim, nesse momento, além de um reajuste para com a lei divina e com aquela própria pessoa que talvez a gente tenha um débito, não dá para saber, nós estamos crescendo moralmente e intelectualmente, porque estamos racionalizando o que está acontecendo, sendo resignados para lidar com aquilo sem ódio,
sem raiva, sem culpar a divindade, é porque que Deus me deu um irmão desse. Deus não deu nada. Você, por conta de toda a sua necessidade de evoluir, por conta dos seus percalços, por conta dos seus tropeços e também por conta dos seus acertos, você se encontra nessa realidade que é a exata realidade que você precisa para o teu crescimento hoje em dia. Né? Então, ela continua. Então, ensejará reparação e crescimento intelecto-moral em face dos erros transatos, facultando-se a tolerância e o perdão das ofensas como fundamentais para a aquisição da harmonia. Então, se a gente não perdoar, se a gente não tolerar, se a gente não conseguir compreender como é que funciona esse mecanismo, a gente fica dando murro em ponta de faca. E dar murro em ponta de faca, a gente já sabe o que acontece. E aí eu tenho uma questão que é bem interessante, né? O ser humano, ele tenta sempre encontrar o melhor caminho, o mais fácil, o menos doloroso de todos. Tudo bem, isso é salutar. A gente precisa encontrar solução para as questões dolorosas da nossa vida. Se você está com machucado, você quer curar e você precisa curar aquele machucado, né, para poder passar a dor. Então, esses mecanismos que Joana traz, o perdão, o amor, a tolerância, por mais que seja duro agora, é o mertiolate de antigamente, que doía na hora, mas era para um bem maior depois, né? Doía na hora, mas era para um bem maior depois. Outro dia eu me cortei aqui, não tinha nada para botar, e não tinha mesmo. Me machuquei, não tinha um negócio que não fosse doloroso. Mas hoje em dia, depois da pandemia, eu acho que toda casa tem um negócio de álcool 70. Eu tinha o álcool 70, pô, vai arder, vai doer, mas não tem problema. Eu não tenho outro remédio. Até eu ir na farmácia comprar alguma coisa, já pode infeccionar, estava com terra e tal. Falei, vou tacar o álcool 70 aqui, ardeu na hora. Mas não infeccionou, ficou tudo bom, rapidinho. Me parece que é a mesma lógica desses relacionamentos conflituosos. Não que a pessoa tenha que se submeter a comportamentos abusivos, tudo tem um limite, né? Tudo tem um limite, até porque, às vezes, a própria integridade física da pessoa, a integridade emocional, psíquica, pode estar em xeque. Então, saber impor limites também é amar o outro e se amar. Aí, como assim impor limites é amar o outro, assim como se amar? Eu sei que impor limites eu me amo, mas se amo o outro também, porque você não permite que ele agrave a situação dele, né, te causando um mal. Então, me parece, né, que essa lógica toda sendo bem compreendida, a gente mudando o que é possível mudar e o que é necessário mudar. Às vezes é necessário mudar, não tem jeito. Às vezes a pessoa está num relacionamento abusivo e não tem muito para onde sair, né? Ou ela tentou de todas as maneiras procurar uma solução e não conseguiu e vai ter que procurar outros caminhos até para ela se preservar, né? E não é aqui levantando a bandeira do divórcio indiscriminado ou do filho que vai sair de casa de qualquer forma, não. Tudo dentro de um contexto, né? Tudo claro, sendo pensado, analisando todas as circunstâncias, mas porque o ser humano é muito imediatista. Às vezes, quando vê um problema, logo de cara, na primeira vez que aparece o problema, apareceu de novo, não tenta nem resolver, já quer furar a onda logo, já quer ultrapassar aquele problema sem parar para pensar por que aquele problema apareceu daquela forma, quais são as ferramentas que eu posso para resolver o problema, né, da melhor forma possível, causando o menor impacto, né, na minha vida, na vida do outro, na vida da família. Será que realmente seria separar ou não? Será que um filho, por exemplo, seria sair de casa? Às vezes um filho, né, tem ali uma relação muito complicada com os pais e pretende sair de casa. Às vezes o pai ou a mãe precisa de ajuda, né? Tudo depende, é uma sintonia muito fina, tudo depende das peculiaridades de cada caso. Não dá para a gente trazer aqui uma solução, olha, isso aqui é assim, o espiritismo fala que tem que ser assado, está proibido o divórcio, né? A família não pode ser tocada. A família tem que ser preservada ao máximo. Porém, em determinadas situações é inevitável, porque não depende, né, só de uma pessoa, depende de uma série de fatores, né? Depende de como os outros membros da família estão reagindo ou agindo em relação a uma nova perspectiva, né, pautada na tolerância, no amor, em progredir, em melhorar. Tem pessoas que não têm esse comprometimento, então talvez não seja o momento dela estar naquele núcleo familiar, né? Então, esse tipo de análise me parece que a pessoa não consegue fazer sozinha, só com um acompanhamento profissional, tendo uma visão de fora, por exemplo, um psicólogo, um terapeuta, para poder conseguir analisar essas variantes, né, as possibilidades todas. Mas fato é que a gente tenta muito também, né, impor o que a gente quer em frente aos problemas. Tem que ser assim, eu quero que seja assim, e quando não é, você se frustra, né? Eu tenho um grande amigo, cara, que eu encontrei com ele por acaso no centro do Rio.
ele é advogado também. Eu acho que nada, eu acho não, né? Nada é por acaso. Encontrei com ele num café no centro do Rio, isso tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. E logo depois chegaram 2 ex-alunos meus da faculdade, já formados, trabalhando. Eu via que eles estavam com semblante de cansaço, né? Dava para ver na cara deles, porque era o mesmo semblante que eu tinha também 20 anos atrás, quando eu comecei. Tem até hoje, de repente, mas na época era mais forte isso. E aí, eu conversando com esse meu amigo, que é bem experiente, já é antigo na profissão, e com esses rapazes, falei, pô, vamos sentar todo mundo aqui, vamos tomar um café, todo mundo trocar uma ideia, pô, não tem por que cada um ficar na mesa. E aí, de cara, eles perguntaram, lá, logo depois, né, conversando sobre a vida profissional, mas fulano, são tantas pancadas, são tantas ondas, é cada onda gigante que quebra na cabeça da gente, né? É cada onda que vem aí, são muitos altos e baixos na profissão. Como é que você faz para poder furar todas essas ondas? Esse meu amigo muito experiente, ele é religioso, ele é de outra religião, mas ele é um cara extremamente bondoso, que não quer dizer nada, né? A gente, às vezes, tem pessoas que são ateus aí, são pessoas maravilhosas. Mas ele falou, você está querendo furar a onda, não se fura a onda. Onda se surfa, meu amigo. Você vai no fluxo da onda. Você vê aonde está e você vai fazendo o que é possível de acordo com a força que está ali te levando. Você não vai lutar contra a maré, você nunca vai vencer a maré. Então, me parece que toda essa lógica, né, desses conflitos familiares, a gente tenta sempre impor, melhorar o outro, curar o outro na nossa cabeça, né? Ah, nós estamos certos, o outro está errado. Até pode, em algumas situações, você está certo, o outro está errado. Às vezes inverte-se isso, né? Mas saber surfar isso, sem querer sempre se impor e furar a onda, e eu sou sempre o certo e a onda é que é o errado, o outro é que é o errado, me parece que é muito mais salutar, né? Você ter uma solução coparticipativa, levando em consideração os outros atores da família, desse cenário, né? Sempre num diálogo de paz, de tolerância e não de acusação, porque o que é muito comum, né? Não só nas famílias, nos conflitos sociais como um todo, é você ser o julgador do próximo. Ah, você fez isso errado, você fez... Eu errei, mas você, o que você fez... Se a gente começa só a julgar, a gente condena aí, a gente sabe, né? Nos condenamos, porque se a gente não fez aquilo, a gente pode ter feito pior, ou nessa vida, ou em outra vida. Então, a partir do momento que a gente aprende a surfar, a sentir o movimento, né? Nessa metáfora do meu amigo ali, a saber ser o condutor da situação, mas sem querer ser o dono da força, né? Sem querer ter ali a palavra determinante, eu vou ser o salvador da minha família. Não, todos nós aqui estamos no mesmo barco. Nós precisamos sempre ter ali uma visão em conjunto, seguindo o fluxo, né, dessa união de pensamentos. E parece que seria uma diretriz aí bem adequada. Não sei se você concorda comigo aí, Nelson, se eu estou errado. Se eu estou errado, você fala, você está viajando, essa loucura. O que você acha disso? Tá sempre certo, adorei essa analogia aí da onda do teu amigo que ele falou, que é bem interessante porque tem tudo a ver com tolerância, e a Maria Henrique está aqui participando conosco e ela falou exatamente sobre isso agora, que estava vendo aqui enquanto você estava falando. Ela diz o seguinte: amar no lar, quando afins dentro de um processo de encarnação. Aí eu acho que é uma pergunta que ela está fazendo. Como formatar a fragmentação das relações familiares por inibição, consequência e disfunção familiar por intolerância e convivência? Eu acho, Maria, que é exatamente, eu vou de encontro com isso que o Daniel falou, vem falando aqui. É um processo de amor, acima de tudo, processo de tolerância, de que por mais que a gente acredite que a gente tem razão, e às vezes até a gente tem, tá? Mas na hora do embate, há algum outro ponto de vista do outro lado, há um embate, há um enfrentamento, e tem que ter habilidade, uma habilidade suficiente para ser tolerante, para vivenciar dentro do lado, dentro dessa estrutura, todas essas complexidades, esses pensamentos opostos. Porque, às vezes, não é questão de estar certo e nem errado. Às vezes são pontos de vista diferentes sobre a mesma questão. E aí o problema começa quando o quê? Quando a gente quer impor o nosso ponto de vista como certo. Não, você está errado. Preste atenção no que eu vou falar. Escuta o que papai e mamãe estão falando. Escuta o que o teu irmão que sabe mais que você. Escuta a tua avó. Escuta o que eu sei mais.
E aí a gente quer impor forçadamente, de alguma forma, não tendo essa tolerância, não tendo esse tato para entender que as pessoas são diferentes. Nós somos indivíduos diferentes, nós somos espíritos diferentes, temos vivências diferentes, encarnações, muitas vezes, que nos levaram até onde a gente está nesse momento. Como eu disse agora, ainda há pouco, no começo, vou até tirar isso como exemplo. Ah, a gente lê esse livro aqui, poxa, 10 anos atrás, eu estou lendo agora, nem parece o mesmo livro. O livro é o mesmo. Só o que mudou? O que mudou é a nossa compreensão, esse nosso amadurecimento. Então, o nosso ponto de vista sobre a mesma questão, sobre o mesmo livro, muda completamente. Então, talvez hoje eu lendo aqui, iria brigar com o meu eu de ontem, porque entendi uma coisa completamente diferente. E não é questão de estar certo ou errado. São momentos. A gente vai vivenciando, através dessas experiências, a evolução num todo. Nessa encarnação e de outras. Então, pessoal, vamos tomar cuidado com uma coisa que é muito importante nas relações familiares, e não só no todo, mas a gente está falando de relação familiar hoje aqui. É a tal da expectativa em excesso, em demasia. Ter expectativa, de certa forma, é normal numa relação familiar, dentro da constelação familiar. Mas cuidado, tá, gente? O que acontece muitas vezes é que a gente espera demais do fulano, da fulana, aquilo que o fulano ou a fulana não tem condição de nos dar. E aí a gente cria ali uma ilusão. E quando a gente se ilude, depois a gente se desilude. E aí dói. E aí dói. E aí começam os problemas. E muitas vezes a gente passa a vida inteira cobrando do nosso parente, do nosso familiar, alguma postura, um modo de ser, porque tem que ser assim, da minha maneira, da maneira que eu penso, que eu sou o dono da razão. E no final das contas ele não sabe nada, ou ela não sabe nada, ela tem que fazer desse jeito. Pessoal, cada um vai encontrando o seu caminho, o seu jeito dentro da família. E claro que é uma coisa importante que o Dan falou, há situações e situações. Às vezes, essas brigas, esses conflitos ficam insustentáveis. Às vezes a relação começa a entrar num nível de agressão não só verbal, agressão física, ou mesmo desentendimento, aqueles que vivem debaixo do mesmo lar, mas cada um no quarto separado, e já meio que se trombam no corredor ali, e mal se conhecem, ou tem uma relação muito de fachada para o mundo, mas já não existe mais relação nenhuma dentro do lar. É claro que a gente tem as nossas diferenças e às vezes a gente não consegue se acertar. Mas vamos lá, vamos relembrar o que Joana nos fala sempre aqui. Não é por acaso. Então, uma atenção especial, principalmente nisso que o Dan falou, que é o processo de reencarnação, a família, nesse processo, principalmente nessa questão do planejamento reencarnatório, toda essa base, essa estrutura, e a família é um ponto primordial para essa nossa encarnação. São 3 pontos que são os pilares da nossa encarnação. É o meio, é a herança e é a genética. O meio é onde é que a gente encarna. Se por um acaso, entre aspas, a grande maioria que está aqui encarnou no Brasil, nesse contexto, nesse bairro, nessa cidade, com essas condições todas ao nosso redor, poderia ter encarnado lá no Japão, poderia ter encarnado na África, poderia ter encarnado em outro lugar que daria uma experiência completamente diferente, com questões socioeconômicas, pressão social, tudo isso. O meio é um dos pontos determinantes da nossa encarnação. Herança, quando eu falo herança, não é essa herança do dinheiro que a gente está acostumado, não. É a tal herança genética. Sabe o que é isso? É o resultado, é a colheita daquilo que a gente plantou. É a reação da ação que a gente fez lá atrás. Então, essa herança é que nós deixamos para nós mesmos. Numa outra encarnação, agora a gente vem aqui, abre o baú da herança e vamos catar nessa encarnação aquilo que a gente deixou para nós mesmos numa outra. Isso mais ou menos é herança. E a genética tem tudo a ver com a família. Essa condição física que a gente encarna no meio, com todas essas predisposições, toda essa análise mais profunda. Agora, o mais importante dessa história, para a gente entender, é que nenhuma encarnação é independente das outras. Tá? Resumindo, o teu hoje é reflexo do teu ontem de alguma forma, do teu passado.
Então, pessoal, a ideia aqui, eu acredito, pelo menos a forma que eu interpreto, tá? Resumindo, trocando em miúdos, vamos dar um gás, vamos se esforçar exatamente aí nessa família. E principalmente nessa família problema. Que todos nós temos, tá, pessoal? Vamos parar de ilusão, tá? Acreditar que a família Doriana, a família perfeita, a lá do fulaninho famoso, do global, do Instagram, do, sei lá, de Hollywood, o que quer que seja, acreditando que aquela família, sim, que maravilha, não tem problema nenhum. Faz parte da vida de todo mundo, tá bom? Não estou dizendo, vou repetir o que eu falo sempre, não estou dizendo que é fácil, mas eu estou dizendo que é possível. E quando é possível, depende de nós e mais de ninguém, tá bom? Agora, peraí, mais uma participação aqui que a Maria está dizendo muito bem, quadrada essa live, excelente, muita matéria aflorada. Obrigado, Maria, que bom que você está gostando e participando conosco. Mas, Dan, fala um pouquinho aí, que você sabe que eu sou que nem você, né? Eu falo aqui, você fala aí, se deixar, a gente fala um em cima do outro. É bom que aí tem a sintonia, o negócio vai tranquilo, vai bem. É exatamente isso, né? As pessoas, ainda mais hoje, na sociedade informacional, se vende muito o perfeito, né? E a perfeição não existe, isso é um contrassenso absurdo. Se vende muito o perfeito, né? O dia perfeito, se glamoriza até a dor, o sofrimento vira perfeição, vira glamorizado. Ah, né? Mais um dia, eu estou acordando 4h30 da manhã, isso aí é perseverança, pô, que maravilha, ótimo. Né? Perfeito. Mas será que a vida dele realmente é perfeita? Será que ele acorda às 4h30 da manhã porque ele quer acordar às 4h30 da manhã? Será que ele vai ter aí condições de tocar isso todos os dias? Se tiver, ótimo, perfeito. Né? Mas se vende muito esse glamour da dor, né? Onde a pessoa até é tão forte que está vencendo a barreira do sono, ela já não dorme mais para atingir os objetivos, e ela tem essa vida perfeita, e olha a família dela. Então é isso que a gente tem que ser perfeito. Só que ninguém é perfeito. Você não está ali com um cara 24 horas, com a mulher 24 horas, lá com o Instagramer 24 horas, não está. Vai lá ficar do lado da pessoa. Né? Eu digo por mim mesmo, né? Se a gente sabe também os nossos defeitos e enquanto seres humanos temos que ter também, né? É, flexibilidade com os nossos próprios julgamentos. Se nós somos imperfeitos, o outro também tem o direito de ser imperfeito. E eu não posso me cobrar, assim como eu não posso cobrar a perfeição do outro, eu não posso cobrar a perfeição de mim, né? Então a gente olha e parece que está tudo perfeito e a minha vida está uma porcaria e a do outro tem a família perfeita, porque olha só como é que está todo mundo sorridente. Então lá os caras estão nadando com tubarões, né, nas Bahamas, e que coisa maravilhosa, logo depois está esquiando em Aspen, e aí depois está não sei aonde. E um mês depois, todo mundo se choca. Essa família maravilhosa acabou ali tendo um rompimento terrível, cheio de problemas né, e passando por adversidades que acabam sendo tornadas ali públicas. Né? Então não existe essa história de família perfeita porque são famosos, porque são ricos, porque são o que a sociedade entende por serem bonitos, né? E por aí vai, porque tem vários filhos que estudam nas escolas mais caras do Brasil, não quer dizer que a família é perfeita. Eu trabalho já há um tempo, a vida foi me direcionando muito, né, para o direito de família, que a gente chama hoje de direito das famílias e sucessões. Ou seja, desde quando a pessoa se casa, se divorcia, e aí com o divórcio se tem filhos, tem todas as questões correlatas ao divórcio, né, que é pensão, guarda e convivência, infelizmente tem muitas questões envolvendo alienação parental. É quando a família, alguém morre, vai passar o patrimônio daquela pessoa que morreu para os herdeiros. Também faz parte do que a vida me encaminhou aí para trabalhar nos últimos 10 anos, pelo menos. E, claro, é sigiloso, né? Os próprios processos são sigilosos, não dá para... Você não sabe o nome da pessoa. Se quiser consultar sobre a vida da pessoa, para saber como é que foi o divórcio do fulano, não vai dar para saber, não tem como. Envolve sigilo, né? Segredo de justiça. E aí, gente, tem cada... Eu conheço pessoas, né, que eu trabalhei ali e que eu me espantei. Trabalhei no dia a dia vendo o processo, né, e que são conhecidas aí, por exemplo, pela mídia, um casal conhecido na mídia com filhos e tudo mais, e que tinham ali a imagem da família perfeita, sem mudar uma vírgula. Você olhava ali e falava, nossa,
que família perfeita, que pessoas bacanas, todo mundo sempre sorridente e ajudando os outros e tudo. E de repente o casamento acaba, e quando você vai ali mexer no fundo daquele poço, e a gente sabe que no fundo do poço geralmente tem lama, é de chocar, né? É de chocar. Você pensa, caramba, achei que eu tivesse problemas na minha família, eu estou vendo que meus problemas são até tranquilos, é cada coisa assim que você não consegue imaginar. Então, e de fora quem está vendo não consegue acessar. Então, já começa por aí. Não existe família perfeita. É impossível você ter. O ser humano é imperfeito. Você tem, claro, famílias com menos problemas, outras com mais problemas, dependendo da dedicação de cada um, dependendo da envergadura moral e espiritual de cada membro daquela família. Você tem famílias e famílias. Agora, família perfeita, aqui, nessa nossa encarnação, me mostra uma porque eu não conheci até hoje e acho que dificilmente eu vou conhecer. Porque nós somos espíritos imperfeitos, a gente está ainda no mundo tão primário, né? Não é um plano primário, não é um plano primitivo, mas é dos primários, sim, né? A gente não vive num plano primitivo, que segundo o Espiritismo você tem a ordem, né? Só para fins didáticos de evolução dos mundos, começa ali com os mundos primitivos, depois, na sequência, provas e expiações, e aí vem de regeneração, felizes e perfeitos. A gente ainda está no segundo, parece que indo para o terceiro, pelo que falam aí, mas a gente está no segundo degrau ainda. A gente recém saiu de um mundo primitivo. Então, querer encontrar a perfeição aqui é querer ferir a lógica. Logicamente, não tem como ter uma família perfeita aqui. Salvo exceções, né? Claro, vai vir um missionário para cá, tudo bem, aquele sujeito pode ser perfeito. E ele está ali tentando trazer ali a contribuição dele, buscando trazer a contribuição para a sociedade. Agora, uma família perfeita é impossível. A família é a ideal para aqueles membros. É essa a lógica que Joana traz, segundo o meu entendimento. Ninguém vive na família perfeita que desejaria viver. Ah, mas eu queria que a minha família fosse assim, fosse assado, então eu estou frustrado. Então vai continuar o resto da vida, porque você vai mudar A por B, por C, por D, por E. Se você não mudar o seu entendimento, você vai continuar frustrado. Não se vive na família perfeita que se gostaria de viver. Se vive na família que você precisa viver, onde a tua organização, lá no plano espiritual, né, foi ali direcionada para você viver. Se eu não me engano, foi no livro Amor como Solução que Joana trouxe isso, né? Uma frase bem impactante. Não se vive na família ideal, na família que você gostaria de viver, mas na que nós precisamos viver. Isso é muito interessante mesmo, porque a gente vive procurando perfeição, a gente vive procurando um ideal, né? É isso ao próprio ser humano, né? Buscar ali a felicidade. Nessa nossa encarnação, a felicidade seria quase que uma utopia, salvo, né, algumas vozes, algumas interpretações dentro do próprio espiritismo, pautadas em outras religiões aí de matrizes mais orientais, que levantam a bandeira de que uma pessoa conseguiria alcançar sua plenitude espiritual, a sua perfeição em apenas uma encarnação. Tem esse entendimento, mas, bom, pelo que eu leio e pelo que eu vejo das obras básicas de Kardec, seria praticamente impossível, né? A gente conseguir, numa encarnação só, alcançar a perfeição. Então, a gente querer ter a felicidade plena, sem nenhum desses embaraços que a gente tem no dia a dia, sem nenhum desses desconfortos que a gente tem no nosso dia a dia, na família, no trabalho, na sociedade, no momento seria impossível, né? E esse é um tema interessante, essa questão que me veio à mente agora, né? Será que a gente conseguiria ter alguém que alcançaria uma plenitude, uma perfeição numa só encarnação? Fica para reflexão do pessoal aí, para dar gancho, de repente, para um outro dia, para uma outra conversa. O Nelson, que é um sujeito muito entendido e é um grande nome aí do espiritismo, eu sei que ele, de repente, vai ter já a formação dele sobre uma resposta aí, ou o que ele acha, mas há esse dilema, né? E claro que isso reflete na família. Se alguém não consegue chegar à perfeição numa encarnação, aquela família, teoricamente, também não vai conseguir ser perfeita naquela encarnação. Eu vou arriscar aqui no meu achismo, tá, Dan? E essa pergunta que você fez. É interessante a gente observar como é fácil, fácil, fácil a gente brigar na família e fora dela. É assim, ó. Rapidinho a gente arruma uma treta, um barulho, alguém pisa no nosso pé, ou nem pisou. Só de chegar o pé da pessoa próximo do nosso pé, a gente já empurra logo, já tá achando que tá falando com quem, já aponta dedo, já briga, já arruma uma confusão. Olha que interessante. Olha só. Se, a construção do raciocínio aqui, tá? Se a gente briga tão fácil assim, agora a pergunta é, e para desbrigar, ou melhor, desbrigar não existe, para fazer as pazes, para reunir aquilo que a gente separou?
como é fácil a gente brigar e como é difícil a gente perdoar e fazer de novo o reencontro. Principalmente nesse âmbito familiar, eu acho que eu percebo, pelo menos pela minha experiência também, em consultório, e não só, e pronto, na vida, em centro espírita, que a gente acaba lidando e trocando com muitas pessoas com esses conflitos também, a gente percebe, pessoal, que é normal a briga, o conflito, tá? Não é só a sua família que tem tiro, bomba, porrada, discussão, tiro, porrada e bomba, alfinetada, sangue sobe a cabeça, perde a cabeça e pronto. E aí vomita tudo e vira aquela problemática toda. As brigas acontecem e não precisa de muito, como eu disse, é um estalar de dedos. Mas dentro do possível, pessoal, vamos evitar, vamos buscar fazer as pazes e crescer um pouco. Aí tem aquela historinha da água do Chico Xavier que nos auxilia nesse momento, mas não é a água do Chico Xavier para guardar aquela água e aquela água ficar ali suja na nossa boca e depois engolir ela nos fazendo mal, não, tá? É um processo de ressignificação, de entendimento e muitas vezes de controle emocional. Mas olha só, o controle emocional não é para engolir aquela coisa, aceitar a marra. É para, depois que o sangue baixar, que às vezes o sangue sobe a cabeça, é sentar tranquilo, sem o emocional, com a razão e conversar. Fala, olha só, não gostei daquilo que aconteceu. Vamos conversar? Olha só, aconteceu isso, isso, aquilo. Vamos botar os pingos nos is, vamos achar o limite. Eu vou pedir desculpa, a pessoa pede desculpa, vamos tentar se encontrar. E não guardar aquele sentimento que vai nos fazer mal. E engolir, porque não, porque eu aprendi lá na doutrina espírita, que o Chico Xavier falou para engolir água, então eu tenho que engolir sapo. É diferente, é manter a água na boca naquele momento, para buscar equalizar de alguma forma aquela situação e ressignificar no momento propício, para ver esse reencontro de novo. Então, voltando à resposta da pergunta do Dan, que foi bem interessante, se a gente vai conseguir ser perfeito nessa encarnação, duvido muito pelas nossas características, porque isso demonstra de alguma forma o nosso estágio evolutivo, que ainda está muito distante dessa perfeição que a gente tem como exemplo, que é Jesus. Então, assim, o processo de perdão das brigas, da confusão que acontece, é um processo de amor. Perdoar é amar. Então, se a gente quer evoluir, é fazer um esforço. Fazer um esforço como? Aí, dentro de casa. Com essas pequenezas, essas briguinhas, às vezes, que acontecem. E às vezes são brigas pequenas mesmo, tá, gente? Não sei a família de vocês, mas às vezes é por causa de uma besteirinha, mas a gente não fala e deixa acumular e aquilo vai virando uma bola de neve. E quando a gente vê, já bloqueou, não fala mais com fulano, e já não quer nem mais saber, não quero nem ver pintado fulano na minha cara, porque só de falar o nome dele ou dela já me... Olha, não quero nem saber. Não é assim que acontece muito. Então, assim, como é fácil a gente brigar e como é difícil a gente se unir, fazer as pazes. Vamos fazer esse esforço. Começa por aí. O processo evolutivo é aí na família. E aí, claro, que vem aquela questão, ah, Nelson, mas poxa, você não sabe o que aconteceu, foi um negócio barra pesada, teve polícia, teve quase morte, tem processo na justiça, etc e tal. O que eu digo é o seguinte, tá difícil, foi difícil o processo, não vamos diminuir ele, não estou querendo menosprezar e diminuir nada, mas olha só, se não dá para reencontrar mais fisicamente, se o negócio for muito difícil, então vamos buscar desculpar, sabe aonde? Aí dentro, aqui dentro. Como é que faz isso? Se questiona qual o sentimento que você carrega desse momento aí do passado, dessa briga, dessa confusão, aí dentro de você. O que acontece muitas vezes é que a gente carrega esse sentimento negativo e não faz nada com ele, porque é mais fácil. Guarda aquele rancor, aquela mágoa, aquele ódio, esse sentimento negativo, seja ele lá qual for que você guarda. E o que a gente está fazendo com isso? Não só não faz as pazes, que tem que fazer, que se não fizer agora vai fazer na próxima encarnação, a gente fica fazendo, sabe o quê? Se punindo. Carregando sentimento negativo, a gente vai se punindo, punindo a nós mesmos. Aquela história do inquilino que a gente carrega dentro de nós e que não paga o aluguel e que vive aqui dentro. E vive aqui dentro por anos e anos e anos, às vezes encarnações. Para quem trabalha em mesa mediúnica sabe como é que é.
chega espíritos em processos obsessivos ainda cobrando aquele barulho lá de trás de centenas e centenas de anos, que já perseguiu porque o fulano encarnou de novo e está ainda querendo comprar aquele barulho e fazer justiça com as próprias mãos. Por quê? Porque não conseguiu resolver em algum momento, lá atrás, que teve oportunidade. E a oportunidade é exatamente essa. E quando a gente fala sobre esse guardar sentimentos, guardar essa negatividade que só nos faz mal, que depois se transforma em doença, porque floresce no corpo, numa outra vertente física, esse sentimento mal gerido de alguma forma, é esse inquilino que a gente está carregando dentro de nós, que não paga aluguel, mas é um inquilino que não é muito bonzinho não, tá? Sabe, aquele inquilino barulhento, que incomoda aqui dentro, que faz um monte de bagunça, que só perturba. E carregar esse inquilino está nas nossas mãos, é uma opção, é uma escolha nossa. Por isso que o processo do perdão, do reencontro com aquele que a gente brigou, aquele que a gente se desentendeu, não é só para os dois, mas também para a gente, principalmente. Porque se teve alguma coisa ruim, a gente carrega um sentimento negativo, vai ficar aí, sabe até quando? Até quando nós resolvermos fazermos algo por nós mesmos. E só assim a gente vai conseguir desvencilhar, ultrapassar e avançar na nossa vida, principalmente nessa questão positiva. Deixa eu... Peraí, Dan, já vou passar a palavra para você. Deixa eu só colocar a Maria, que está participando com a gente. Ela escreveu isso quando o Dan estava falando até. Ela disse o seguinte: vive-se uma cultura perfeccionista comandada pelos recursos da mecânica glamourosa, exatamente, ostentação pelas redes sociais que facilmente provocam a queda do império de qualquer um de nós. Autoconhecimento. Eu acho que a Maria escreveu exatamente quando o Dan estava falando dos exemplos até da família para a sociedade perfeita e que vive esse glamour, né, esse glamour do mundo, de projetar essas bem-aventuranças, as bem-aventuranças no palco. É aquela grande diferença que a gente faz a confusão do palco e do bastidor, né? Tem o palco, onde a gente está lá, e tem o bastidor, quando a gente que está lá dentro. E aqui a Maria Irades deve ter feito um thanks doc, deve ter sido um emoji, um likezinho, um sorriso. Obrigado também, Maria Irades. E obrigado, Maria Henrique, também pela participação. Fala um pouquinho com a gente, Dan, para eu te passar a palavra. Pois é, né? A gente, nessa lógica do perfeccionismo, da sociedade do visual, né? Da sociedade Instagram, é tudo muito fluido, realmente, né? Bauman já falava disso, né? A sociedade está muito líquida. Você não consegue ter uma análise profunda, você não consegue mais sentar, por exemplo, e ler um livro, você quer o extrato do livro, você quer um resumo do livro, você quer analisar uma imagem e tem que ser bonito. Então, e tem que ser para agora, tem que ser para hoje. Isso parece que, de certa forma, aliena um pouco as pessoas, né, da real função do ser humano aqui nessa sociedade, né, que não é consumir essas aparências, né, e não também se transformar nessas aparências, mas progredir, né, se burilar moralmente, se burilar intelectualmente. Então, a gente vive um momento da sociedade